prazer de receber, né, na nossa escola, para ministrar para a gente hoje aqui é um mito, um homem que transcende o espaço quase que um homem criado aos pés de Gamaliel, né? Como é que é? Da linhagem de Riley, né? Mas antes de eu chamar aqui o nosso amado pastor Gilson Paulo para ministrar a lição aqui, eu queria registrar com muita alegria, com muita satisfação, a presença de um amigo nosso, de uma pessoa que nos deu a surpresa. Na verdade, né, de alta cepa. De alta cepa, né? O cara da prateleira de cima da fábrica da IBD, o nosso amigo André Batalhão. André, por favor, fica de pé aí, Deus abençoe, prazer tê-lo aqui. O André foi capaz de ressuscitar o Paulinho, mano. Aquela passagem lá de Lucas 15, este meu filho que estava morto, voltou, é o Paulinho. Paulinho, Deus te abençoe. Brincadeira, o Paulinho não está aqui presente com a gente aqui, mas o Paulinho é um cara muito atuante, está sempre, né, trabalhando aí, fazendo as coisas aí, né? Não é? O Paulinho está sempre aí, né? Glória a Deus. Bom, eu vou pedir aqui, o pastor Fernando também estava meio ausente, não é, pastor Fernando? O pastor Fernando estava meio ausente, não é? O pastor Fernando estava na bolha de plástico lá, mano. Guardando agora, agora tomou a segunda dose. Não tomou a segunda dose, não? Não? Então vou providenciar isso logo. A segunda dose, a terceira dose, a quarta dose. Fernando, por favor, faça uma oração aqui para o pastor. Uma oração forte, uma oração de power. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui em Tua gloriosa presença, agradecidos por esta noite, de estarmos aqui em comunhão com Teu Espírito e por meio da Tua palavra, Senhor, sermos ministrados através do Teu servo, pastor Gilson Paulo, que usará, Senhor, da graça que Tu tem dado a ele, dos dons que Tu tem dado ao Teu servo, para a nossa edificação e de todos quantos estão ligados nas redes sociais neste momento. Abençoa-nos, Senhor, que o nosso coração possa ser um coração apto, ensinável, para que possamos sair daqui mais crente do que chegamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Segurei. Paz, meus irmãos, boa noite. Amém. Hoje aí a gente vai dar o nosso abraço ao pessoal que está online, mas o pessoal que está online veio aqui também, né? O André está sempre acostumado a estar no online, hoje está aqui ao vivo, né, em loco, né, na verdade. Antes da gente chamar aqui o pastor Gilson para poder ministrar, 2 recadinhos rápidos, tá? A gente botou aqui a página inicial do portal Fábrica EBD. Nós, recentemente, foi feita uma mudança, na verdade, não na questão estética, mas na funcionalidade de acesso à fábrica. Na verdade, para poder dar maior dinâmica no acesso e na disponibilidade de cada um dos ícones, né, dos setores da fábrica. Então, hoje, quando você acessar pelo seu celular ou pelo seu computador, quem já está acostumado a acessar a fábrica vai ter essa percepção muito clara de que a velocidade, a funcionalidade, os acessos estão muito mais dinâmicos e fáceis, né? A questão visual também, dentro de cada um desses compartimentos, eles estão mais facilitados. Isso é um trabalho, na verdade, que a gente vem desde a inauguração da fábrica, por ser um portal que contém muitos conteúdos, era um grande desafio conseguir colocar essas coisas nos compartimentos de uma maneira mais leve, porque, como você sabe, tudo que está relacionado à questão de internet, portal, quanto maior a carga de conteúdo, mais dificuldade para rodar, para a sua internet. E como a gente está trabalhando com pessoas de vários lugares do país, infelizmente, aqui no Rio, a nossa internet é muito ruim, o serviço de entregue é muito precário, infelizmente. E aí tem uma disparidade muito grande de quem acessa dos outros estados e quem acessa aqui. Sendo que o maior público, né, os rapazes estão até brincando lá na fábrica que a gente tem que tirar esse bairrismo aqui, porque de fato no Rio tem um acesso muito grande na fábrica EBD. Mas pensando no Rio e em todos aqueles que acessam a fábrica,
foi feita essa mudança. Então depois você acessa lá fabricaebd.org para poder dar um feedback para a gente. Diz... Oi? Esse aqui foi gol do Túlio. Túlio Maravilha da Fábrica. O Túlio que, na verdade, nesses 3, 4 meses aí da fábrica, já perdeu algumas madrugadas trabalhando em prol da fábrica de maneira voluntária. Então, um forte abraço para o Túlio, obrigado pela disponibilidade. E para poder chamar o pastor Gilson aqui, próximo trimestre a gente vai estudar esse tema aqui, Discipulado Cristão, Teologia e Prática. A revista está com um novo layout, né, de capa, lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel. E essa revista aqui, na verdade, ela é um compilado de algumas coisas relacionadas ao discipulado. Vai, obviamente, no que tange a essa palavra discipulado, tanto a questão da evangelização, a questão do ensino e, obviamente, a consolidação desse novo discípulo. São 13 lições que vão estar setorizadas com alguns ambientes que nós podemos trabalhar essa questão do discipulado, tanto nessa parte mais introdutória, nas primeiras lições, onde você vai ter uma ideia muito clara sobre o ID de Jesus, as esferas que isso abarca, e também o desenvolvimento disso nos lugares, como eu disse aqui, como se setoriza o trabalho do cristão quando entende esse ID e começa a manifestar isso nos locais agora ele está inserido. Então vai ser um trimestre empolgante, porque inclusive a ideia do discipulado é a temática da nossa igreja desde o ano passado. Essa é uma revista que já está produzida já também com esse viés do tema da nossa igreja e foi preparada aí com bastante critério e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Adquiram a sua revista, já está à venda aqui na igreja, né, nos dias de culto, ali fora já está sendo vendida e vale a pena você adquirir. Tem um livro de apoio também que está sendo vendido, quem puder investir, o faça. E aí eu chamo e vocês recebem com grande carinho o pastor Gilson Paulo. Paz de Cristo. Um prazer imenso, uma vez mais, estar aqui com os irmãos, né? Aquele famoso desafio hercúleo, difícil de lidar, de enfrentar, de sorte que há um disparate, um contrassenso, um paradoxo entre mim e o desafio posto em função da minha pequenez, de sorte que também eu confio tenazmente na bondade, na graça de Deus, que nos faz superar os desafios, de modo que, ao final de tudo, o nome dele sempre será glorificado. Aí, cumprir-se-á, aquela palavra dita, né, pastor Fernando, né? Se alguém deseja se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Pois entendemos que aquilo que somos e o que temos, resultado inequívoco da graça de Deus. Quem concorda, diga amém. Amém. Hoje, por exemplo, aqui lição de número 11, cujo título é extremamente elástico e abrangente, se faz necessário, portanto, uma delimitação, porque imagina aqui tratarmos sobre os dramas humanos. E esses dramas humanos como fonte, melhor, como alvo dessa graça divina. Não vamos tratar de modo abrangente sobre os dramas da humanidade, mas veremos na própria lição como esses dramas se manifestam numa família específica, delimitada do Antigo Testamento, a família de Ana, com todos os seus dilemas, né, que envolveram essa família do Antigo Testamento no período dos Juízes. Então vamos lá pensar aqui de modo pormenorizado. Em primeiro lugar aqui, tem uma palavrinha aqui introdutória que diz assim, a família é responsável pelos aportes materiais, afetivos, sociais, espirituais aos seus integrantes, garantindo-lhes, assim, o seu desenvolvimento sadio. É a partir dessa instituição divina que se constituem sujeitos. Perceba que logo na palavra aqui introdutória, estamos tratando da relevância, da importância, do papel, da responsabilidade que a família tem
nesse processo de socialização, de construção, de formação, de desenvolvimento de uma pessoa ao ponto de torná-la, de fato, um sujeito autônomo, crítico, capaz de interagir, de responder e de exercer com plena capacidade a sua cidadania. Evidentemente, quando nós colocamos em pauta esse verbete família, é preciso, ao longo da aula, estabelecer que tipo de conceito ou de compreensão que esse termo abarca ou está envolvido nessa nossa fala aqui, nessa noite, haja vista essa tentativa de pulverizar, ou pelo menos de tornar múltiplo ou plural o termo família, hoje muito em voga nessa questão da pós-modernidade, na qual se constrói um ambiente extremamente volátil, um terreno arenoso, movediço, em que se dificulta, inclusive, uma postura mais absoluta, mais consistente, mais autoritativa. E aqui nós vamos, ao longo da nossa aula, tentar estabelecer que tipo de compreensão nós temos em relação ao termo, a palavrinha, ao verbete família. Esse ambiente familiar, ele tem como função promover esse aporte material, ou seja, atender às demandas biológicas, a questão do corpo, mas também tratar da alma, dos aspectos cognitivos, que tem a ver com a afetividade, mas também, uma vez tratando do aspecto material cognitivo, capacitar o indivíduo a ter uma vida social ativa relacionada à sua realização no aspecto de lazer, de convivência, de socialização, mas, é claro, também a família desenvolvendo um papel fundamental, que é essa vida espiritual, essa vida devocional, compreendendo que o indivíduo é um ser, na verdade, que transita em várias esferas da vida. É um ser psico, biosocial e espiritual. Essas percepções são construídas, inequivocamente, no primeiro momento, nesse ambiente chamado ambiente familiar. É nessa construção em que o desenvolvimento se dará, seja ele um desenvolvimento sadio ou um desenvolvimento enfermiço. Essa saúde estará condicionada ou está condicionada a exatamente esses aportes que a família oferece, no âmbito material, cognitivo, afetivo, bem como também no âmbito espiritual. Nessa esfera, aí sim teremos sujeitos, de fato, capazes de estabelecer e de se orientar, exercendo plenamente o seu potencial. Agora, há aqui uma correlação entre família e instituição divina. Logo aqui nessa fala inicial, já estamos colocando os pressupostos para essa compreensão de família. Família enquanto um ente, uma entidade estabelecida, determinada, implantada, instituída pela ação do divino. Estamos já aqui delimitando a compreensão dessa ideia de família, que aos poucos iremos aqui desdobrar essa questão. Avançando, toda a nossa fala nessa aula estará baseada na história de Ana, conforme lá o registro do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 4 ao 28. Entenderemos, portanto, nessa família, que quando a desventura, a tribulação, a angústia, a adversidade, os dramas da vida batem à porta da nossa casa, a graça divina pode se manifestar de modo misericordioso, trazendo para essa mesma casa solução, trazendo para essa casa uma resposta positiva. Todavia, essa resposta está condicionada à postura daqueles que moram na casa em abrir ou não a porta para ela. É preciso que ressaltar que nós somos sujeitos e somos dotados também da capacidade de tomar decisões, portanto, exercer o nosso livre-arbítrio. E aí uma ressalva se faz necessária. Todo poder traz consigo responsabilidade. Não importa em que esfera. Deus nos deu o poder de escolher, mas nós somos escravos das nossas escolhas. Ou elas, pelo menos, interferem indubitavelmente na nossa formação. Somos o que somos porque decidimos o que decidimos. Quem concorda, diga amém. Quem não concorda, tranquilo. Vamos lá. Aqui avançando, avançando. Primeira coisa, pensando aqui em Ana e seus dilemas familiares. O primeiro ponto aqui destacar, apenas uma informação, é importante. Essa família, Ana, Eucana,
é uma família, ou foi uma família de levitas. É importante compreender isso aqui. Uma família de levitas. Você sabe que Levi, um dos filhos de Israel, de Jacó, os descendentes de Levi ficaram responsáveis pela vida cultica, pela vida célica, pela vida devocional do povo de Israel. Mas é importante ressaltar que Levi teve 3 filhos, Gerson, Merari e Coate. Os responsáveis pelo sacerdócio, somente os coatitas, os descendentes de Coate. Todos, sejam meraritas, gersonitas ou coatitas, levitas. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Todos os sacerdotes, levitas. Porém, nem todos os levitas, sacerdotes. Todavia, todos relacionados à vida cultica, a vida relacionada ao templo, tudo aquilo que estava centrado ao coração da vida do povo de Israel, que era realmente a vida religiosa. E aqui, mais uma ideia rapidamente aqui, nessa coisa de, levita tem a ver com música, com adoração, um grande equívoco. Levita tem a ver com a vida religiosa, seja na montagem ou desmontagem do tabernáculo, a responsabilidade de limpar ou de manter, de proporcionar condições adequadas para a realização do culto, de sorte que nós temos uma mania de delimitar, reduzir e sermos reducionistas na compreensão do aspecto dos levitas. Entre os levitas, a fina flor da tribo de Levi, de verdade, os coatitas, ou aqueles que eram separados para exercer o sacerdócio na sua amplitude. E nesse caso, entra a família de Eucana, que era um coatita. Olha só o que diz lá, 1 Crônicas 6, 27 ao 33. Diz assim, rapidamente. Coate, ou seja, toda uma linhagem ligada aos coatitas, que foi pai de Eliabe, pai de Georão, pai de Eucana, que foi pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. E o texto continua e diz que Joel foi pai de Emã. Olha só interessante, né? Emã, Etan, Gedutum, Asaf, ligado à família aqui de Samuel. Samuel, avô de Emã, um dos que compuseram também ali, questão até de salmos, que nós lemos aqui. O que eu estou aqui colocando aqui nessa fala? Essa ideia de que Deus abriu uma exceção e permitiu com que Samuel exercesse o sacerdócio, mesmo não sendo um levita. Lê do engano. A Bíblia diz que havia um homem chamado Eucana, de Ramataí Zofim, e a Bíblia diz que ele era um efrateu, ou um efraimita, tanto faz. Era um efrateu. Ele era um efrateu, mas Deus permitiu que ele fosse, o Samuel, um sacerdote por conta da sua relevância. Não. Quando a Bíblia diz que ele era um efrateu, é porque ele é da região de Efrata, de Efrata ou de Efraim, que na verdade ele é de Ramá. Ramá, uma cidadezinha limítrofe entre Benjamim e a própria região destinada à tribo de Efraim. Mas é importante aqui salientar que a tribo de Levi não teve um território específico, acabou sendo espalhado por todo Israel, até uma função pedagógica para facultar, possibilitar ao povo de Israel contato com a lei do Senhor. Por conta de ter nascido na região de Efraim, portanto um efrateu ou um efraimita. É como também Jesus. Jesus nasceu onde? Em Belém, portanto um belemita. Mas a Bíblia diz que a Bíblia o chama de Nazareno. Por quê? Ele nasceu em Belém, porém cresceu, morou em Nazaré e tornou-se um nazareno. Mas também ele é um galileu, porque Nazaré era uma aldeia da Galileia. Mas ao fim e ao cabo ele era um judeu, porque ele viveu da tribo de Judá. Dito isso, aqui voltando sem crise, sem complicação. É só para ressaltar aqui um ponto importante de que Samuel, posteriormente, exerceu o sacerdócio baseado, fundamentado numa legalidade. Deus não quebra protocolo para agradar A ou B e fugir daquilo que ele mesmo estabeleceu. Beleza? Aqui avançando. Agora, uma coisinha importante, mesmo sendo uma família, que veremos aqui, que exercia, executava, desenvolvia
toda uma vida espiritual, uma família de levita, mesmo assim não estava isenta de problemas, de adversidade. Mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo da tribo de Levi, mesmo sendo coatita, mesmo assim também a família enfrentou desafios e problemas e dependeu da graça restauradora de Deus. Andar com Deus não significa isenção, imunidade aos problemas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aqui, uma família marcada pela bigamia. Olha só o que o texto diz. E este, aí tem a ver com Eucana, né? O marido de Ana. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Já começa logo na narrativa bíblica a suscitar, a trazer à baila um problema realmente dificílimo presente na família de Eucana, que era exatamente a bigamia. Você sabe, você é um estudioso, que na antiguidade, sobretudo nos povos, né, do Oriente Próximo, pensando em Mesopotâmia, ou até mesmo África, norte da África, no caso do Egito, ou as famílias cananeias, essa prática da bigamia muito comum, muito recorrente. Era uma questão cultural. E eu quero aqui nessa oportunidade tocar num ponto que é um ponto um tanto quanto periclitante, porém fundamental. É um ponto nevrálgico, mas um ponto fundamental para ser aqui comentado. Nós temos uma mania equivocada, né, uma postura errônea de que utilizamos o tom, ou utilizamos a constatação cultural para legitimar e até mesmo justificar uma prática. Israel foi um povo que, ao longo da sua história, transitou em várias culturas. E ao transitar, viver, conviver com várias culturas, acabou também absorvendo algumas práticas. Essa ideia de tentar pensar, né, na visão no judaísmo ou na história do povo judeu, de um povo que não se dialogou, que não houve troca de informações, é um mito da pureza que não se justifica ou não se mantém a um mínimo, né, análise objetivo que mostra que esse povo também, ao longo da sua história, também trocou, né, foi influenciado, e essas influências, inclusive, negativas. Dentre essas práticas, também aqui, a bigamia. Você sabe que na antiguidade, por exemplo, quando uma pessoa casava, e havia toda uma expectativa dessa perpetuação do clã, da família, né, da produção, de fato de gerar filhos, porque tem a ver com questões do nome, das propriedades e tal. Quando não havia possibilidade, por questão N, aqui no caso de esterilidade, de dar perpetuação, abria-se um precedente que permitia o indivíduo a contrair um novo casamento. Aqui tudo indica, pressupõe-se, não estou aqui afirmando, que Ana tivera sido a primeira mulher de Eucana. E pela esterilidade, ele, cumprindo uma prática cultural, casou-se também com Penina para ter filhos. Né? E, de fato, o problema estava em relação a Ana, porque ele casou-se com Penina e teve filhos e filhas. Não sabemos quantos filhos ele teve com Penina, mas teve filhos e filhas. Alguns tentam afirmar, inclusive, que foram 10. É porque ele, de forma presunçosa, de maneira equivocada, um homem insensível, incapaz de perceber os dramas femininos, né, pastora? Até porque também eu concordo com ele, porque difícil é compreender os dramas das mulheres, é um desafio, né? Assim. E aqui eu tenho até o respaldo de Freud, né? Freud diz a mesma coisa também, né? Ele discute a ideia da feminilidade e, de fato, uma das fraquezas de Freud é explicar a questão ligada à compreensão da feminilidade. Aí tem todo um mito. Esqueci, vamos aqui. Então, ele, na verdade, né, ele se coloca dizendo, não sou eu, porventura, melhor do que 10 filhos para você? Olha só, né, um camarada assim, né? Quer dizer, nem incapaz de perceber a lamúria, o drama, as dores da sua esposa, e esposa esta, objeto do seu amor. Para agravar a situação, mesmo amando-a, ele foi incapaz de perceber as dinâmicas
os problemas, as angústias que estavam ali presentes no coração de Ana. Ele se põe como sendo tão valoroso ao ponto de compensar 10 filhos. Aí alguns dizem que um total de 10 filhos. Por outro lado, essa expressão 10 filhos é uma expressão cheia, que tem uma veia de totalidade, sem se preocupar com a literalidade da expressão numérica de estabelecer uma quantidade X de 10 filhos. Porém, o fato é que Penina teve... Oi? Isso garantia, né? Isso garantia. Porventura um senhor melhor do que 10 filhos é o que eu digo para minha esposa. Assim, eu não consigo entender por que ela fica lá abatida. A minha própria... Tentou, assim, né? Digo eu, né? A minha filha, às vezes, fica lá batidinha, mas por que? Não sei. Tem roupa lavada, tem comida, anda, tudo certinho, padrão FIFA? Não. CBF. Vamos lá. E aí fica lá batidinha e tal. Quer dizer, se fosse no meu tempo, você teria motivo para poder ficar triste. Mas, enfim, dito isso, voltando aqui, que de fato edifica, né? Aí ele se põe essa questão. Tá, voltando aqui. Esse problema da bigamia, então, começa a nascer porque, então, casa-se com outra mulher, Penina, para gerar filhos. Essa absorção cultural que, de fato, esteve presente na casa de Eucana, nunca foi e nunca será, né, uma ação com a chancela, com o aprove-se, com a aprovação de Deus nessa prática. Porque Deus nunca estabeleceu para a família a bigamia. Seja a bigamia, ou seja a poligamia, essa poligamia manifesta tanto na poliginia ou na poliandria, não importa, seja um homem casado com muitas mulheres simultaneamente, ou uma mulher com outros homens simultaneamente, essas práticas, mesmo presentes na antiguidade, nunca foram, né, o aval, a proposta de Deus. A propósito, quando a Bíblia menciona casos desses na história de homens de Deus, esses ditos casos sempre são acompanhados de problemas mil. Pode citar, por exemplo, Abraão, problema terrível que até hoje, consequência em relação ao seu envolvimento com Agar, ao próprio, né, Jacó com as suas esposas e concubinas, e por aí vai. Agora, ao mesmo tempo que a bigamia era uma prática presente, que não teve a chancela, mas teve pelo menos, né, essa aceitação a partir da vontade permissiva de Deus, aí aqui eu vou tomar uma palavra que esqueci, a cultura não deve servir de argumentação para legitimar uma prática de um grupo qualquer que seja, porque cultura é absorvida, é aprendida, é resultado da convivência, do ethos, da moral de um grupo, e esse ethos ele vai se transformando a partir das ações ou das instituições educativas que estão presentes na dinâmica social, de sorte que um grupo pode mudar e alterar o seu modo de pensar e de agir, o chamado modus vivendi, ou a maneira de viver, e a partir desses pressupostos, ou desse ethos construído, a pessoa pode se afastar. Agora, a despeito da cultura, é que eu repito, a cultura é processual, é suscetível a mudanças, e a transformações, que é totalmente humana, que cultura aqui é, claro, não cultura saber, mas cultura no âmbito da antropologia, que se muda, se transforma, ela não legitima aquilo que Deus estabeleceu para um povo, para a humanidade. Deus estabelece um padrão, uma norma, uma postura normativa. As pessoas que devem atentar para essa norma, abraçá-la e eternizá-la, porque existem princípios divinos que são imutáveis, que perpassam o tempo, perpassam a geografia, são questões atemporais e ageográficas, e a pessoa não pode, só porque é cultural, deve-se, então, aceitar, tolerar, conviver e não exercer mudança. Nós vemos, por exemplo, nos dias de hoje, uma proposta muito interessante, muito dinâmica, de uma mudança de pressuposto cultural, uma mudança de valores, até porque, né, nessa ideia de reconstrução ou de desconstrução para reconstruir a partir da desconstrução, essa cultura de querer, na verdade, tornar
o relativo absoluto, ou a absolutização do relativo, que é um contrassenso, né? Ou seja, de fato, tentando mudar os pressupostos, exemplo da sociedade ocidental, as pessoas querem, a partir dessa mudança, estabelecer ou utilizar quanto justificativa para uma prática A, B, C ou D. Eu dei aqui uma volta, aproveitando o nosso espaço aqui da Bereana, para dizer o seguinte, que apesar dessa prática da bigamia ser no contexto antigo, estamos aqui falando, pelo menos aqui, de um texto de quase 1.500 anos, na verdade, pensando em 1.700 anos. Não, antes, de 1.500 anos, 1.300 anos, perdão, 2.300 anos. O povo sai do Egito em 1.400 a.C., é quase aí, 2.300 anos atrás. Uma situação milenar, distante da gente, há um abismo cultural entre nós e o texto no qual Ana conviveu. Todavia, essa prática da bigamia está sendo cada vez mais resgatada, e não só resgatada, até mesmo, né, valorizada, destacada, desejada e querendo, inclusive, torná-la obrigatória. Ou, pelo menos, legitimá-la. Nós temos, por exemplo, hoje, no Congresso Nacional, N projetos, seja PEC ou PL, tramitando, seja no Senado, ou seja, né, no Congresso em si, que buscam essa compreensão e mudança né, de comportamento para a entidade familiar. Porque, biblicamente falando, família pressupõe 3 grandes parâmetros. Quais são eles? Vou aqui citar aqui. A monogamia. Segundo, a heterossexualidade. E terceiro, a indissolubilidade. Família, no âmbito bíblico, está fundamentada, melhor, apoiada no tripé monogamia, heterossexual e indissolúvel. Qualquer coisa, qualquer ajuntamento que não tenha essas marcas, não pode, à luz da Bíblia, ser chamado de família. É um ajuntamento, é uma união, qualquer outra coisa. Família está no tripé monogamia, heterossexual e indissolúvel. E o nosso corpo jurídico está exatamente, né, construído a partir dessa lógica. Né? Na verdade, né, o ordenamento jurídico brasileiro respeita ou foi criado a partir dessa influência aí, na verdade, judaico-cristã. Toda a nossa Constituição, a Carta Maior, ou até mesmo leis secundárias, como as leis ordinárias, seja o Código Civil ou o Código Penal, trabalham em cima dessa lógica aqui, a lógica da monogamia, hétero e indissolúvel. Porém, todavia, em função da mudança cultural, já houve uma flexibilização no que diz respeito ao divórcio, houve mudança nessa linha, e também, em 2011, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, né, exercendo de forma até de usurpação uma atribuição que não lhe compete, alterou a compreensão de entidade familiar e aceitou, enquanto família, enquanto entidade familiar, a união homoafetiva, em 2011. Mas é uma aceitação estranha à Constituição, porque a Constituição brasileira, família é formada homem e mulher, seja de papel passado, ou seja, civil, ou seja, a partir de uma união duradoura, nessa união estável, em que homem e mulher são reconhecidos pela Constituição enquanto entidade familiar, e uma vez reconhecida enquanto entidade familiar, tem a proteção do Estado no que tange a questão de propriedade, bem como também previdenciária, e por aí vai. Então, só que há uma pressão de não só mudar o aspecto do divórcio e o aspecto da heterossexualidade, mas também atuar aqui no aspecto da monogamia. Hoje, inclusive, agora, por exemplo, em 2020, no finalzinho, o Congresso, na verdade, barrou um projeto de lei chamado de Estatuto das Famílias do Século XXI. Ao chamar de século XXI, já é proposital. Está dizendo que houve uma mudança cultural, são novos tempos, uma nova mentalidade, um novo ethos, que não comporta uma compreensão
calcada nesse tripé. Ou seja, quem está, né, fundamentado no tripé aqui exposto é uma pessoa ultrapassada, uma pessoa obsoleta, arcaica, uma pessoa... É um dinossauro nos dias de hoje, trocando aqui em miúdo. De sorte que o século XXI tem a ver com a modernidade, com o avanço, com a civilidade aí que está crescendo, com traços civilizatórios que nos levam a compreender família de modo mais amplo e mais, né, genérico. E nesse projeto de lei está lá, compreende-se enquanto família, enquanto entidade familiar, pessoas, não falar homem nem mulher, pessoas, independentemente da consanguinidade, independente de gênero, de orientação sexual, de tribo, de nação, olha só que interessante. União de duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade, ou seja, um incesto, está lá, né? Inclusive, o autor, que foi o deputado Orlando Silva, do PCdoB, eu estou aqui citando porque é de conhecimento público, está lá no site do Congresso, né? Ele até entrou na justiça porque a ideia é, não, eu não estou aqui tratando de incesto, isso aí é fake news, mas está lá, independentemente de consanguinidade. O que é isso, consanguinidade? Né? Mesmo sangue, ou seja, defendendo a ideia do incesto e do casamento plural. E além, até ultrapassa a bigamia, porque duas ou mais pessoas, até 5 pessoas. Aí, esses nomes, poligamia, poliandria, poliginia, tem um termo hoje moderno, que é o poliamor. O poliamor seria uma palavra nova para retratar essa questão toda. Mas houve lá pressão da bancada evangélica que travou o processo, não passou na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Só falar para o senhor que eles não desistiram mesmo não passando nessa primeira etapa, estão reformulando aí para tentar novamente, mas tem um agravamento. No chamado BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, eles já introduziram o ensino, a formação de professores, já dando introdução a essa mudança de lei do século XXI. Eles colocaram, por exemplo, interculturalidade junto com diversidade e tolerância. E os textos desses assuntos já são preparando para a aprovação dessa lei. Já está acontecendo, as formações de professores já estão sendo feitas em cima disso. Qual é a questão? Assim, né? A lei ela não nasce pronta. Né? O corpo jurídico é um reflexo das práticas sociais. Até para ele ter relevância e ser reconhecido, tem que ter uma correlação entre, né, a ética de um povo e as leis que a norteia. Então, há uma comunicação. E, em função das mudanças culturais que estamos vivendo no dia de hoje, essa Constituição, que tem influência, né, de uma outra cultura judaico-cristã, acaba havendo uma disparidade. Então, tenta-se alterar. O que não vejo nisso problema, porque a alteração dessas leis tem que acontecer onde? Na Casa Legislativa, seja no Parlamento, no Congresso, no Senado e tal. Lá é o lugar onde se discute essa Constituição. Então, as pessoas que não concordam com a mudança têm que colocar lá representantes que defendam o seu ponto de vista. Porque o Parlamento, o Legislativo, é, na verdade, formado por representações, por representatividade. Quem me representa, eu vou lá e voto. Por exemplo, eu sou evangélico. Eu não votaria em ninguém do PCdoB, do PDT, do Partido de Esquerda, porque eu sei que esse grupo defende o Estatuto das Famílias do século XXI. Então, eu tenho coerência com a minha formação, então eu vou escolher pessoas que trabalham nessa linha. Aí fica aquela guerra, aquele trabalho. É claro que, para além das instituições estabelecidas, tem lá a escola, tem a família, que começa a atuar para que haja uma mudança de compreensão e de entendimento. Porque, não se enganem, se desejamos que a sociedade mude ou permaneça, o caminho pelo qual isso acontece chama-se educação. A educação é fundamental, é crucial na construção da mentalidade. Se você fizer um recorte histórico e tentar entender as mudanças de mentalidade ao longo dos séculos, você vai entender que as mudanças são, às vezes, lentas, mas começam, desenvolvem-se
e se consolidam a partir das agências educativas. Isso aí é fato. Né? Aí não vou aqui entrar em história porque eu vou fugir aqui da aula, que não é essa ideia aqui nessa noite. Mas tem essas ações. Agora, só que para além da questão do Congresso, também existe o Judiciário que está atuando para forçar a mudança. Para fechar aqui a minha reflexão sobre esse ponto da bigamia aqui e voltar à vida de Ana. Agora, em 2020, em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, né, julgou um recurso extraordinário que começou lá em Sergipe. Em Sergipe, uma família, né, homem e mulher, só que esse homem tinha um caso extraconjugal com outro homem. Né? Tinha o concubino. Inclusive, até ele é chamado de concubino. Não só no processo, como também o próprio Código Civil e Penal chama a relação extraconjugal de concubinato. Está aqui o advogado que pode aqui me respaldar. Né? Não sei também se é ela que eu sou milita, né? Não sei, né? Mas aqui eu dei uma lidinha bem assim, passando. Né? Então, o concubino ficou na pilha, entrou na justiça para poder repartir os bens com ele, porque era reconhecido no lugar que ele vivia essa relação extra com ele, e a mulher aceitava segundo ele, aceitava essa divisão do marido. Resumo da ópera. Primeira instância, o juiz deu ganho de causa ao concubino. Aí a mulher, né, recorreu em segunda instância, né, ao Tribunal TJD de Sergipe, e o concubino perdeu. Ele recorreu ao Supremo. O Supremo foi discutir e tratar para saber se o concubino teria ou não direito a dividir a questão previdenciária. É reconhecer, olha só, olha que disparate. Reconhecer, enquanto entidade familiar, uma pessoa que não fazia parte da convivência e da família. Inclusive, reconhecer uma prática ilegal. Porque, de acordo com os códigos, né, seja civil ou penal, casar-se 2 vezes é crime. Quem casa 2 vezes, prisão, reclusão de 2 a 6 anos. Aí está lá o Supremo, quer dizer, dentro de uma visão prática, literária, era só dizer que era crime ou não dar o direito. Porém, entretanto, todavia, não obstante, resultado, 6-5. 6-5. Existem pelo menos 5 ministros hoje que compõem o Supremo que não viram, nesse caso, um tipo de disparate. Por pouco não foi reconhecido enquanto entidade familiar o marido, a mulher e o concubino. É brincadeira, um negócio desse. Aí quem são os ministros? Aqueles ministros que têm um viés mais progressista. Olha como as palavrinhas são tão enganosas, né? Usa o termo progressista para dizer que está no progresso, está para frente, mais avançado. É uma forma também de você estigmatizar ou delimitar ou justificar uma prática, porque é um progressista que se levantam contra a pauta de costumes. Uma expressão também muito criada para poder diminuir, ridicularizar aqueles que defendem uma questão mais conservadora. Porque pauta de costumes é uma pauta secundária, é uma pauta não tão relevante assim. Aí põe no pacote, só que a expressão dita recorrentemente ganha-se força, cola, e nós utilizamos sem pensar um pouco que as expressões, as palavras, a língua também é cultural, é cultura. E cultura também sofre intervenção dos sujeitos. Esse professor, certinho aí? Errei não, né? Não, vamos lá. Pode avançar, porque é sobre Ana, né, gente? Vamos lá. Senão o irmão vai fazer uma pergunta. É de quórum cheio, coisa maravilhosa. Professor, uma das coisas que eu achei que foi uma aberração também dentro do que nós estamos falando, na gramática, eles querem mudar a forma até de se direcionar a coisas e objetos. Por exemplo, não posso falar mais a cadeira. Eu tenho que mudar o artigo e colocar um outro para não identificar a cadeira como feminina, porque não fica errado. Não pode ser o quadro, não pode ser o projetor. Tem que ser algo que não direcione nem masculino nem feminino. Isso é um absurdo. Vamos lá, voltar aqui, né? Então, existem pressões para mudança de cultura. Aí, aqui eu fecho. Mesmo que haja mudança cultural,
a minha fé e a minha prática não está exclusivamente, pelo menos, né, baseada na cultura, mas sim na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé e prática. Quem concorda, diga amém. Amém. Maravilha. Então, olha só, né? O tempo todo a igreja, o povo de Deus, viveu no dilema entre aquilo que Deus estabelece e aquilo que a sociedade idealiza. O tempo todo. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante, está lá escrito: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista e as tomaram para si. Aí houve uma mistura, houve, né, um diálogo tão intenso e profícuo que acabou tornando uma só carne. E esse aspecto da mistura incandescente gerou uma postura divina. E Deus viu que a maldade estava presente no coração do humano e resolveu dizimar a partir do dilúvio. Quando o povo de Deus não consegue estabelecer aquilo que é daquilo que não é, perde-se então o foco. Foi com o povo de Israel e agora está aí a igreja. A igreja deve ter a postura da contracultura, porque a cultura da igreja é fundamentada, desenvolvida a partir dos textos bíblicos. Amém, querido? Aqui, avançando aqui rapidinho. Vamos continuar isso aí depois da aula. Depois da aula. Olha só, assim, ó. Ana e seus dilemas familiares. Uma família religiosa. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar. Né? Eucana, uma família religiosa. Aqui uma ideia, mesmo religiosa, mesmo uma família cultica, uma família que exercia anualmente, regularmente, de maneira contínua, recorrente a sua prática cultural, também foi envolvida pela cultura vigente da época. Também sofreu dilemas. Então eles iam de ano em ano, ou seja, né, seguir a prática recorrente para adorar e para sacrificar. Inclusive o texto está, de fato, no infinitivo. São verbos, o verbo adorar e o verbo sacrificar no infinitivo, para dar essa ideia de continuidade, de obra inconclusa, contínua, recorrente, perene, que eles iam regularmente adorar a Deus. E toda adoração carrega consigo o sacrifício, porque não existe adoração sem oferta, não existe culto sem oferta. Eles foram lá onde? Lá em Siló. Eles moravam em Ramá, de Ramataim, e iam a Siló, a região montanhosa de Efraim, porque lá estava né, um tabernáculo, uma casa temporária, na qual estavam lá os utensílios que foi para o templo, lá a Arca da Aliança, o altar do holocausto, bacia de bronze, aquela coisa toda, e lá também exercia esse templo Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, e Eucana com a sua família, ou seja, Ana, Penina e seus filhos, iam para lá adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, lá em Siló. Agora, essa família era muito dividida. É claro, não teria como. Imagina, né? Conviver com uma mulher só é um dilema, imagine com duas, né? Maravilha, né? Vamos combinar, né? E duas mulheres amarguradas. Nós falamos muito do drama de Ana, mas nos esquecemos dos dramas de Penina. Imagina, né? Ela foi dada a um homem já casado, com a função de ser, né, a procriadora da situação. E exerceu o papel com excelência, muitos filhos. Contudo, o seu marido não dava a ela a mesma atenção que dava a Ana. E essa Penina, uma pérola, de repente criada como pérola, com expectativas, com projeções, com ideia e tal, está convivendo a reboque com uma família, com um marido que de modo indiscriminado e até intencional e recorrente privilegiava e dava atenção à outra, que era a Ana. Então, evidentemente, a amargura, a frustração, as crises, de forma que essa Penina foi também se ranzizando com o tempo e tornou-se uma mulher ranziza. É uma mulher cruel, que não justifica o seu comportamento.
Porque não é por conta do problema, da adversidade, das crises que nós vivemos, podemos nos justificar as nossas mazelas. Nós temos que aprender a lidar com os dias maus, com as perdas, com as dificuldades. Com uma família marcada pelo alcoolismo, pela violência doméstica, pela pobreza, pela miséria, por aí vai. Isso não pode tornar a minha alma escura, a minha alma em treva. Não posso entenebrecer o meu interior em função das agruras do mundo exterior. Eu preciso aprender a lidar a partir da minha, a partir da minha subjetividade, lidar com os dramas externos, mesmo sabendo que há uma correlação do meu mundo subjetivo com o mundo objetivo, porém, nós temos Deus, que é especialista em filtrar esses dramas, e a partir do sofrimento, até utilizá-lo como pedagogia, para que possamos crescer, amadurecer e, sobretudo, nos aperfeiçoarmos na presença de Deus. Agora, se a pessoa não tiver cuidado com os dramas da vida, ao invés de avançar, vai se ranzinzar e virar uma pessoa invejosa, uma pessoa cruel, uma pessoa maligna, cuja prática revela a sua malignidade, que era o caso, de fato, de Penina. Penina, tão amargurada que estava, porque não conseguiu lidar com os dramas da sua existência, a Bíblia diz que ela, recorrentemente, porque aqui, Eucana dava a melhor parte para Ana, porque ele, de fato, a amava, e Penina recorrentemente via isso, o que ela fazia? Ana convivia com uma ranzinza, tá lá, e sua competidora, percebe que o texto já coloca a relação de Ana e Penina como uma relação, de fato, de rivalidade. E a rival mais ativa no processo não era Ana, mas sim Penina, porque Penina tomava a dianteira, Penina colocava em prática o mal que maquinava. Penina concretizava o que ela idealizava antes de concretizar o que havia idealizado. Tanto que aqui, rivalizava excessivamente. Olha só aqui esse advérbio aqui, de intensidade, que está mostrando essa prática, não uma prática esporádica, não uma prática ocasional, muito pelo contrário, era algo já pré-estabelecido, planejado e recorrentemente praticado. O tempo todo, Penina, de modo excessivo, irritava, embravecia, tirava a Ana da sua posição de comodidade para que ela pudesse embravecer ou agir e atuar como um trovão. Aqui o texto é isso, Eucana a importunava, tendo como intento ver o trovejar de Ana. Perder a paciência, perder o equilíbrio emocional, perder a compostura. E aí, uma vez perdendo a compostura, o equilíbrio, aí nos tornamos como cidade sem muros, porque o autocontrole é fundamental, é um processo, é um aprendizado. Você precisa de entender e se conhecer, estabelecer seu autoconhecimento, para, a partir da constatação das suas fraquezas, buscar fortalezas, buscar, está aqui o nosso grande mestre aqui, nosso irmão aqui, pedagogo Alex, que já aqui pontuou para nós em outra ocasião, quando você se conhece, você consegue estabelecer ações para mitigar ou minimizar os defeitos que nós temos do verdura da nossa alma, porém, o fato é que sempre haverá alguém que será usado para tentar ver o nosso trovejar. E às vezes trovejamos tanto, de tal modo, que a consequência é funesta. A consequência é nefária. A consequência é mefistofélica. A consequência é destrutiva. Que para poder reconstruir, porque uma coisa é construir, outra coisa é reconstruir. Faz inveja até o grande mito Thor, lá dos mitos nórdicos, caramba, é muito forte, brincadeira, lá do Deus do trovão, assim, porque, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Na verdade, que interessante ver o dilema de Ana, a partir também desse olhar cultural, em que constava e se idealizava a mãe genitora, que até que, se houver tempo,
veremos também os dilemas da mãe genitora e essa construção da maternidade, lado B da maternidade, das mulheres frustradas, das mulheres, né, que se minimizam e se escravizam por conta do dom da gestação, sim. Pode ser? O senhor está falando da Penina, que ela, na verdade, eu só me lembrei aqui muito de Lia, porque Penina ela foi agraciada tendo filhos, ela usava essa graça para irritar a Ana. Na verdade, Lia se coloca numa outra posição. Ela estava numa posição, acho que, na minha opinião, pior do que a de Penina, porque a rival dela era a própria irmã. E ela, quando tem filhos... a Lia, né, na verdade. Troquei. Ela, na verdade, quando tem filhos, ela tem um posicionamento oposto ao que Penina teve. Em vez de ela provocar Raquel com isso, ela se irritar, ela se acha bem-aventurada, se acha agraciada. Então, por mais que Penina tenha sido inserida nessa situação, a gente conjectura isso, não é o caso de Lia, a gente sabe que ela foi inserida ali, não por vontade própria, mas ela reage diferente. Então, acabo voltando menos ao que eu falei aqui da outra vez que eu estive aqui. É escolha. Você opta por ser ranzinza ou opta por se achar bem-aventurada por ter tido filho. Sábia a intervenção. Né? Aqui, claro, né, professora Adriana, não vou dizer que foi, né, mas de fato foi uma sábia intervenção. Agora aqui, um dado que você falando veio-me à mente aqui, é a frustração. Uma pessoa frustrada, portanto, com a sua alma ferida, se torna incapaz de perceber as grandezas, as bênçãos, as conquistas adquiridas. Porque, no afã de querer ter o que não tem, esquece de reconhecer aquilo que já possui. Tanto Ana, bem como Penina, sofreram essas questões. Né? Ana tinha um marido que demonstrava o seu amor, porém, esse ato dele para com ela tornou-se insignificante, porque nela estava o desejo ardente de ser mãe e mãe de um menino. E Penina, mesmo sendo agraciada por ter filhos e, portanto, cumprir, né, o que foi ali estabelecido, também estava frustrada porque não tinha o devido amor do seu marido, porque ele manifestava tal sentimento à sua concorrente. É preciso lidar também. A pessoa que é frustrada, quando a nossa vida interna está escura, toda a luz externa é ofuscada. Isso aí, está aqui a professora, que é psicóloga, sabe muito bem, né, explicar melhor do que eu essas questões. Uma alma doente, irmãos, uma alma doente, uma alma frustrada, só Jesus na causa. Lidar com um frustrado é complicadíssimo. Alma ferida, você tem... Parece que o mundo inteiro para atender de forma exclusiva aquela pessoa. Você conversa com ela, tudo que gira em torno, né, da sua fala, das suas ações, gira em torno dela mesma. Né, e você tem dificuldade de lidar com isso. Como eu não sou psicólogo, não preciso lidar com isso. Né? Vamos lá, aqui, avançar. Jesus, né? Oh, glória a Jesus, que benção, maravilha. Vamos lá, avançar aqui. Olha, eu sabia que alguém, eu sabia que ia ter uma Penina, sabe? Tô brincando. Eu tô aqui esperando. Mas você é pastor, eu tô aqui esperando, né? Mas não dirige igreja? Olha aí. Vamos lá. Aqui, uma família marcada pela esterilidade, né? Tá lá, ó. Porém o Senhor tinha cerrado a madre de cada Diana. E a partir daí todo o dilema estabeleceu. Ana estava depressiva ou caminhando para uma postura, né, um comportamento depressivo. Não estava em depressão de modo mais técnico, porque não sei também explicar se estava dessa forma. Mas que ela estava aqui, ó, não dormia direito, não comia, chorava amargamente. São sintomas de uma alma depressiva, em estado de depressão. Isso não tem como negar. E por conta dessa situação, está aqui, ó, amargamente também é usado para poder se intensificar e mostrar o modo, né, esse advérbio do estado de alma dela. É tão forte que quando ela vai orar depois, pedir a Deus um filho, e o sacerdote ali a percebe orando e sem, né, emitir sons, somente, né, balbuciar, ele a interpreta como sendo ou estando embriagada.
Então ela faz ali um paralelo. Não, o sacerdote, né, meu senhor, não é uma questão de derramamento de vinho, mas sim de derramamento de alma. Estou muito mais além do que o derramar vinho, mas sim derramar alma. Eu estou com a minha alma amargurada, porque não tenho o que tanto desejo, que era ter filhos. E aí, então, ela vai, por conta da situação dela de amargura, ela acaba também esquecendo. Porque também aqui é uma pressão social muito forte, né? E lidar com as pressões sociais, com aquilo que o meio exige e tal. É preciso ter também equilíbrio emocional para lidar com as pressões externas. Ela, então, querendo ser, mas o fato é que, a despeito disso, ela tinha uma qualidade importante, que ela orava recorrentemente. É aí que é fantástico, né? Pode ser frustrado, pode estar amargurado, abatido, pode não reconhecer o que deve ser reconhecido, com todas as nossas mazelas. É fundamental que tenhamos a capacidade de dobrar o nosso joelho perante aquele que tudo pode. É fundamental que a nossa predisposição ou que as demandas da vida não roubem de nós essa predisposição de dobrar nossa cerviz, se prostrar diante dele e mesmo chorando, mesmo abatido, mas abatido na presença de Deus. Né? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Um cântico lúgubre, um cântico depressivo, né? Um cântico de amargura. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Mas aí ele vem, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Né? Isso é forte. Às vezes nós estamos como um pelicano no deserto. Tá o texto bíblico lá, Salmo 106 parece, né? Não me lembro que é o Salmo. Até eu pensei um pouco nele, porque lá é um texto que escorre depressão. Sou um pelicano no deserto. O pelicano normalmente é aquela ave que se alimenta de peixes. Então precisa morar em habitat que tenha ali um tipo de rio, alguma coisa que possa facultar-lhe peixe. E aí, e mesmo assim, ele pega o peixe, come num lugar específico, aí todo o cheiro, toda a situação, porque ele é uma ave que regurgita, que come, então ele vomita o peixe, imagina o cheiro que o pelicano produz, né? Então viver como um pelicano tem essa ideia de viver entre o nojo, essa ideia de ter nojo de si, ou também um pelicano no deserto, é como se fosse alguém que está vivendo fora do seu habitat natural, um lugar onde não tem a sua provisão necessária. Não importa a interpretação, seja num deserto, num lugar diferente, porque ele tem a ver com a coruja, mas também tem a ver com o pelicano de verdade, que tem um habitat mais próximo ali às águas, ele estava se sentindo enojado, nojo de si mesmo por conta de N situações, mas, contudo, ele, abatido, esperava na intervenção de Deus. Trocando em miúdo, é preferível ir aos pés do nosso Deus, como nós somos e como nós estamos, do que maquiar uma situação, dizer que somos super-homens ou super-mulheres e querer mostrar aquilo que não somos. Não importa como esteja na presença de Deus. Ele sabe trabalhar conosco, porque às vezes nós estamos tão imbatíveis, nos sentimos imbatíveis, que afirmamos peremptoriamente, ainda que o exército me cercasse, nele confiaria. Mas há momentos na vida em que colocamos, né? Porque te abates, ó minha alma. Às vezes estamos tão dotados de fé que afirmamos, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor, firmou meus pés numa rocha e por aí vai. Mas às vezes também dizemos, apressa-te, ó Deus, e socorrer-me. Nós somos ambivalentes, né? Mutáveis e tal. E Deus é imutável. E Deus sabe tratar desse vaso de barro, cuja excelência pertence a Ele. Quem concorda, diga amém. Amém. Aqui, né? Ela então, que depressiva, não dormia, e não comia e chorava amargamente, abundantemente. Ela sofria de sentimento de culpa e de inferioridade. Isso aqui não tem como fugir. Por que culpa? Eu não gero filhos para o meu marido. Isso me torna o quê? Inferior. Uma pessoa que se sente inferior não é capaz de reconhecer aquilo que possui. A inferioridade rouba de nós a nossa capacidade de construir, de estabelecer o nosso senso de sujeito que nós somos. Você é filho de Deus. É coroa da criação divina. Deus te fez como um poema.
Somos feituras das mãos de Deus. O artífice por excelência, um dado momento, resolveu te formar e te entretecer no ventre materno, com as suas próprias mãos, como um oleiro que molda o vaso de barro, foi formando, moldando e te fez esse poema, esse cântico lindo para a glória do Senhor. Não permita com que ninguém e nada te abata. Você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Quem concorda, diga aleluia. Ah, te peguei, né? Pegadinha da malandra. Aqui, vamos lá, moça. Ó, sonhava com a maternidade. Com a maternidade. Interessante que a Penina, ela usava de uma estratégia maldosa, né? Porque o texto, pelo menos aqui na minha Bíblia, diz que todas as vezes que Ana ia para a casa do Senhor, que ela irritava ele. Ela usava, quase que um entendimento que Penina tinha de que havia uma solução que poderia vir para aquele caso de Ana. Ela usava exatamente daquela situação de Ana ir a quem poderia solucionar o problema para brecar, para impedir que a bênção de Deus viesse sobre a vida de Ana. É, verdade, né? E corroborando com essa fala, né, e no encontro dela, também esse comportamento acontecia no principal momento em que a disparidade era exacerbada, quando ele, ao sacrificar, dava porções aos filhos e filhas, a Penina, e dava a melhor parte para Ana. Então ela sabia que ela já ia enfrentar aquele problema. Para ela, o culto era algo doloroso. E cultuar para a Penina, de repente, seria algo que a fazia mal, né? Eu sabia que ali... Estou aqui também viajando aqui na maionese, tá? Mas ele... né? É interessante isso aqui, ó. Ir ao culto, e no culto era motivo de humilhação. Isso aqui é uma coisa que dá até para poder pensar. Não pensei nessa veia aí, né? Porque parece que o sacrifício, quando algo ia ser era obrigação dos homens. As famílias iam, né? Porque assim, é interessante que outra coisa, né? Eles iam adorar e sacrificar, e essa oferta, o sacrifício, né? Esse holocausto, aquilo que subia, tinha 3 funções. Uma função era, de fato, exercer a adoração, mas também possibilitar a manutenção e o sustento aos sacerdotes, e uma parte da oferenda servia para estabelecer a comunhão entre os irmãos, entre as famílias. Então, uma oferta tripartite, né? ou tridimensional, servia para Deus, para o sacerdote e a vida cultica, e também para aquele que sacrificava. Uma oferta nunca sairá da tua vida, ela servirá ao seu propósito, que é alegrar a Deus na adoração, ser utilizada para expandir o reino de Deus, mas também para abençoar a sua vida. Uma oferta pode sair do teu bolso, mas nunca sairá da tua vida. Michael Murdock. Vamos lá. Né? Aqui, ó. Aí ela vai, né, nesse dilema todo aqui, ela foi e orou aqui, ó. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, ela pede para lembrar, para não esquecer, né? Ela está reforçando aqui, tá? Mas da tua serva deres um filho varão, aí então ela vai, né? Eu vou entregar para ti, e né, vou assumir o voto de Nazireu, e vou oferecer ao Senhor. Aqui não é uma barganha, tá? Aqui não é uma barganha, não. Aqui não é um quiprocó, não. Não é uma barganha, não. Aqui, na verdade, é aqui assim, ó. Dá-me um filho, que eu vou dá-lo a ti em adoração. Essa é que é a ideia no original. Dá-me um filho, que eu vou te entregar. É quando aquilo que nós desejamos para a glória de Deus. Esse nível aqui de postura é um nível tão elevado, é quando aquilo que eu mais desejo, eu desejo para glorificar a Deus. É o verdadeiro motivo para desejar alguma coisa. É desejar, almejar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui não é um presente de Deus, é um presente para Deus. Né? Dá-me o presente que eu vou dá-lo em adoração para ti. E de fato, ela assim a fez. Deu, né, Samuel foi um dos maiores homens do Antigo Testamento.
Não é brincadeira, não vou aqui tratar dele porque não dá tempo. Mas só a guisa de ilustração, né, os dois maiores intercessores da Bíblia são Moisés e Samuel. Deus chancelava as palavras de Samuel. E lá em Jeremias, né, quando Jeremias intercede pelo povo e tal, Deus o responde. Mesmo que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, eu não os ouviria. É a referência de intercessores. Todas as vezes que Samuel intercedia, Deus respondia de um modo favorável. Isso aqui é muito forte. Né? Mas que ela nem na verdade, assim, quando nós desejamos, entregamos para Deus, Deus potencializa, multiplica e nos surpreende. Então aprenda a ter, mas ter para dar para Deus. E esse dar tem a ver com essa postura de fazer do nosso comer, do nosso beber, do nosso dia a dia, um culto, né, permanente para o nosso Deus. Quem concorda, diga aleluia. Né? Aqui, ó, né, tem a ver com, claro, aqui toda uma linguagem aqui humana, uma linguagem compreensível, né, porque ela fala lembrar, esse lembrar aqui não é porque Deus esquece, não é isso. Aqui, né, intervenha em meu favor, opere em meu favor. E lembrou o Deus de Ana, tem a ver, Deus resolveu agir, resolveu operar. E lembrou o Deus de Noé, e foi lá e tirou da arca. Esse lembrar tem a ver com essa ação soberana, na qual Deus resolve agir e operar e estabelecer a sua vontade soberana. Tá? Tem a ver com o tempo de Deus. Tem a ver com o tempo de Deus. De fato, Deus lembrou-se dela e ela concebeu Samuel. Aqui, vou só aqui bem rapidinho, né? Estamos no contexto antigo, em que a maternidade era desejada, alçada, valorizada, porque a compreensão de ter filhos, naquele contexto, os filhos são herança do Senhor. A mulher via a maternidade como uma bênção de poder gerar, de perpetuação da espécie, de ser progenitor e por aí vai. Né? Essa feminilidade manifesta na sua capacidade de gestação. E um discurso hoje, culturalmente falando, está cada vez mais perdendo a força em que muitas mulheres que estão no nosso contexto eclesiástico, no nosso ambiente aqui evangélico, que não têm mais esse encantamento de ser uma genitora, que a ideia de ter filho, de ser mãe, é uma ideia que tão absurda, tão distante, tão ofensiva. Isso não estou falando de fora, não, dentro da gente aqui, né? Que Deus me livre de ser mãe, não nasci para isso. Quer dizer, ainda diz que não é feminista. Não é feminista até a página 2. Na página 3 já passa a ser, porque defende uma ideia que ela pensa que é dela. E quando lê até a Bíblia Sagrada e vê algumas práticas que aparentemente é uma prática patriarcal, aí se espanta, se assusta, rejeita, desdenha e ignora. Aí vai sendo minada aos poucos. Esse tipo de postura não nasceu pronto. Não nasceu pronto, a postura. Foi também processo que foi se construindo paulatinamente. O movimento feminista nasce, sobretudo, no século XIX, enquanto movimento, que é a primeira onda do movimento, né, a partir da influência iluminista e tal, mas ali tinha muito a ver com a ideia sufragista, do voto e tal, e propriedade e herança. Mas na segunda onda, década de 60, do século XX, aí começa uma postura que não foi somente idealizada. É quando a ideologia se transforma em política. Quando uma ideia é tentada ser concretizada e vira política. E a ideia aqui de política é ação concreta. Existe uma ideia, uma ideologia, um pensamento, e as pessoas que são impactadas pela ideia teórica vão tentar colocar na prática. Aí você tem a década de 60, né, do século XX, essa segunda onda que foi a mais radical do movimento feminista, mas que lançou as bases para essa compreensão de viver a maternidade como algo ofensivo, algo que escraviza e que vitupera a mulher. Ou seja, a essencialidade feminina tornou-se a fraqueza mais gritante do ser mulher. Então, na verdade, esse movimento nasce com essa gênese de não querer defender a mulher, mas acabar com a sua feminilidade. O movimento feminista
que traz uma bandeira em defesa da mulher, mas a sua vontade principal é exatamente desconstruir a concepção e a ideia de ser mulher. Porque para elas, mulher não nasce, é formada, né? A pessoa não nasce, ela foi formada mulher. Aí tem grandes pensadoras como Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Assim, e outros que vão, né, nessa linha para desconstruir. Eu vou só aqui citar rapidamente aqui, algumas delas aqui, rapidinho, ó. Né, ó. Tempos bíblicos, dádiva de Deus, os filhos são herança do Senhor. Nos dias atuais, condição de subjugação e escravização. A mulher precisa se livrar da maldição de ser genitora. Essa que é a ideia. Para elas, ó, é uma tirania da reprodução. O parto é semelhante ao, perdoe-me, cagar uma abóbora. É chocante, né? Chocante. É até uma palavra imprópria para esse momento aqui. Mas é essa palavra que elas utilizam. Gerar filho é semelhante ao cagar uma abóbora. Isso aqui é terrível, isso aqui, né? Porque o ciclo menstrual, a gestação, fragiliza a mulher e a deixa cada vez mais nas mãos desse homem opressor, esse patriarcal, desse burguês covarde que pegou a primeira, né? Transformou o matrimônio num patrimônio e escraviza a mulher, tornando-a uma prostituta de um homem só. Começa. Oi? Essa mulher aqui, uma mulher terrível, né? Ela também escreveu no década de 60, escreveu vários livros, dentre eles A Dialética do Sexo, um livro que é um clássico desse contexto. Ela diz ali que gerar filhos tem que ser in vitro, tem que deixar para a mão, porque o filho não pode ser da família, tem que ser do Estado, para romper, tirar todo o laço e tal. A reboque, junto com ela, uma outra mulher famosa também, que aqui também é perigosíssima, que foi a Kate Millett. Está ali, derrubar o patriarcado por meio coordenado do estímulo à promiscuidade, ao erotismo, ao aborto e ao homossexualismo. Está no livro dela, que ela escreveu outro livro, Política Sexual. Kate Millett. Ela morreu agora, há pouco tempo, 2017. Ela escreveu um livro, a política Sexual, que é a Bíblia do feminismo. Esse livro. Quem quiser entender sobre isso, tem que ler esse livro, A Política Sexual, de Kate Millett. A irmã dela, que era uma evangélica, deu uma entrevista pós-morte, falando sobre essa mulher e das reuniões que ela participou enquanto irmã, mas não comungou com a ideia. Eu vou só aqui ler rapidinho aqui. Olha o que ela dizia aqui, essa Kate Millett, rapidinho. O patriarcado é uma ideologia dominante sem comparação. É provável que nunca nenhum outro sistema tenha exercido um controle tão completo sobre seus sujeitos. É interessante ver que muitas mulheres não se reconhecem como discriminadas. Não foi encontrada melhor prova da totalidade do seu condicionamento. Para elas, uma mulher que se aceita, né, casar, ter um marido, ser hétero e tudo mais, é uma ideia inaceitável. É aquele grupo que só aceita a ideia dele. Se não for a ideia dele, você é homofóbico, você é intolerante, você tudo que não presta aí, né? Não, eu não quero matar, ou bater, ou agredir o homossexual. Não concordo com a sua prática. Então você é um homofóbico. Não existe nenhum tipo de ideia. Quando a mulher discorda das ideias feministas, é porque a mulher não consegue enxergar o seu nível de subjugação. É interessante. Ela acaba sendo... Não há outro discurso. É preciso acabar. E só vamos mudar a sociedade quando derrubarmos a sua base primeira, que é a família patriarcal, a visão deles, que é a família monogâmica. Vamos lá aqui, olha. Passou? Isso, ó. Olha só que a Mary Kate, né, Millett, que é a irmã dela, vai dizer, disse quando entrevistada. Ela participou de uma reunião desse grupo, anos 60. Disse assim, o método sugerido por elas, aí tem a ver Kate Millett e todo aquele grupo todo, era infiltrar todas as instituições da nação. Universidade, mídia, escola primária, secundária, associação de pais e mestres, os sindicatos de professores, os governos municipais, estaduais, sistema de biblioteca, o poder executivo do governo, assim como o judiciário e legislativo. Assim, anos 60.
Aí você vê isso aqui, de fato, né, já concretizado. Idealizado, reunião. Kate Millett abriu cursos, né, para ensinar o feminismo em quase todas as universidades americanas. Rapaz, foi lá fincar estaca, marcar presença, influenciar. Anos 60. Faleceu agora, né, já 2017, bem velhinho. Né? A Sulamita Firestone morreu sozinha no apartamento, sofria de esquizofrenia. Era uma esquizofrênica. É claro, né, gente? Porque a nossa sanidade está muito ligada à nossa crença em Deus e à nossa perspectiva pós-túmulo. A vida pós-túmulo e a crença em Deus promovem saúde mental e psicológica. Não é à toa que a Bíblia diz o louco no seu coração, não há Deus. Não crê em Deus é a gênese da loucura, da perturbação da alma. Isso aí eu estou aqui falando assim, mas é verdade. Deus é saúde para o corpo, para a alma e para o espírito. Você pode dizer amém por isso? Olha aqui, ó. Agora, eu estou aqui colocando porque hoje muitas mulheres, você não defende e tal, fica em cima do muro, só que eles não querem ouvir o discurso senão este. Aí você vai bater palma para o louco dançar. Aqui. Pastor Gilson, antes de prosseguir, o senhor falou anteriormente sobre uma situação que você usou a nomenclatura, está entrando na igreja esse tipo de pensamento em relação às mulheres e tudo mais. E na sequência você colocou um pensamento aí dos anos 60, ok? E ela fala em infiltrar, né, em instituições. A gente tem lido algumas coisas sobre a questão do conservadorismo e é muito claro que todas essas ideologias elas vão bater exatamente em todos os grupos que de alguma forma se demonstram fortes por conta dos seus ideais. Então são exatamente esses grupos que eles tentam ou infiltrar, ou quando eles não conseguem infiltrar, eles criam um discurso para poder bater contra. É o caso hoje da igreja, que de alguma forma sofre com um discurso contrário, quando não, uma maneira de infiltrar com aqueles que abarcam a ideia deles. Então a gente tem que estar com um sinal de alerta assim, num nível, porque a história se repete e eles vão de maneira sorrateira ao longo da história, criando tudo isso. Então é um negócio assim de louco. Eu vou aqui avançar para fechar aqui 9 horas. Ó, a reviravolta na história da vida de Ana. Quem ora, obtém resposta de Deus. A oração, irmãos, ela muda cativeiros. A oração muda situações. Quando o anjo Gabriel foi ter com Maria, ali é interessante esse texto, né? A Bíblia diz que o anjo Gabriel, falando com ela, eu recebi ordem, Deus me deu ordem para vir na Galileia ia uma aldeia chamada Nazaré, em Nazaré ia a uma casa que estava lá, e nessa casa falar com Maria, salve agraciado, o Senhor é contigo. Né? Isso aqui é interessante, Deus sabe onde você mora, sabe a sua história, sabe o seu nome, e na hora certa Ele determina uma autoridade para ir falar com você, é quando chega a hora da mudança, da virada. Resultado de oração. Aí, então ele fala, você vai ser, né, vai gerar Jesus e tal. Aí, como vai ser isso? Sendo eu aí, né, desposada de José e tudo mais e tal. Aí ele vai explicar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ele tem a ver que, descerá sobre ti. Ela tentou compreender o milagre a partir da lógica humana. O anjo deu-lhe uma resposta sobrenatural e concretiza. Aquela que era estéril, se referindo a Isabel, a mulher de Zacarias, aquela que era estéril, hoje é o seu 6º mês. Ou seja, milagre está perto de você. Eu fiz assim na vida de Isabel, vou fazer também na sua vida, porque ele conclui, porque para Deus nada é impossível. Isso é maravilhoso, né? Agora, acontece quando eu me proponho a orar. Ela mesma amargurada, orava, né, ao Senhor abundantemente. Deus ouviu a sua oração. É importante. Está com problema? Busque a Deus. Porque a Bíblia diz, não temas, porque a tua oração foi ouvida em relação a Zacarias. Mas também diz, e clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de
todas as suas angústias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você buscá-lo de todo o vosso coração, pode descansar, que você vai encontrá-lo. Porque a Bíblia diz, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. O que bate, se abre. É aquele que busca. Essa relação, né? essa via de mão dupla, pavimentada pela fé, em que você vai em direção a Deus, ele responde vindo ao seu encontro. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Olha lá. O poder do voto direcionado. Tem a ver aqui. Ele votou um voto, já expliquei aqui. Ela entregou para Deus um voto, e olha só, uma atitude de fé, resolveu dar e Deus abençoou. Houve então a intervenção divina. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Claro que conhecer não tem a ver com prazer, sou Eucana, você quem mesmo, Ana? Não, conhecer aqui teve intimidade, né? Coabitou com Ana, e nessa ação, uma ação humana recheada do poder divino. Isso é maravilhoso. Na concretização da união de corpos, estava ali a ação poderosa do Deus que estabeleceu uma só carne. Deus a visitou e se lembrou dela, dando-lhe, portanto, Samuel, um grande homem. A vitória foi, de fato, inimaginável. Por quê? E teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, e por aí vai. Para fechar, lições práticas. Primeiro, a vida nem sempre é justa. Às vezes indagamos, poxa, Penina, tão cruel, tão ruim, tão ranzinza, que faz o mal para irritar, tem 10 filhos, ou tem filhos e filhas. Eu não tenho nenhuma. Sou uma mulher de fé, que ora, devocional, e ela tem. Por que ela tem ou não tem? Tem coisas que não podemos entender. Deus nem sempre nos livra de circunstâncias lamentáveis, é o caso de Ana. Sempre haverá pessoas que piorarão as coisas. Sempre haverá pessoas incapazes de entender as nossas dores, é o caso de Eucana. É possível cultivar fé e devoção em tempos de aflição. Precisamos dedicar nossos filhos no ato de adoração ao nosso Deus. Deus nunca estará alheio aos nossos sofrimentos. Ele nos abençoará em tempos de incertezas. De pé em nome de Jesus. Maravilha. Gente, desculpe, o pastor Jesus falou para ficar de pé aqui, mas eu só queria que os irmãos, só mais um minutinho aqui, dar atenção. O pastor Jesus está falando aqui, né? Sempre haverá pessoas que piorarão as coisas. Mas com certeza, pelos ensinos que nós tivemos aqui, a gente sabe que, não é? A oração vai despiorar. Né? Né? A oração vai despiorar, né? Graças a Deus. Queridos, deixa eu só dar algumas informações aqui que são importantes. Está aqui o nosso amigo Eduardo Hoffman, aqui dizendo que sua aula foi 5 estrelas. Tem gente lá de Feira de Santana nos assistindo aqui, o Wesley Novaes. A Eline Neres está dizendo, esse pastor arrasa no ensino, parabéns. O Samuel Henrique, lá, nosso dirigente lá de Mafra, está dizendo, o pastor Gilson comeu o dicionário. Gente, a Alessandra Neto, esse tem vocabulário, eu sei disso, gente. É sempre um prazer ouvir o pastor Gilson, né, gente? A gente fica aqui bebendo ali. É claro, metade das coisas a gente não entende, né? Brincadeira. É sempre uma benção. Eu queria, o pastor Gilson falou muito sobre oração. Tem 2 irmãos amados aqui da nossa igreja que estão passando por um momento difícil. E eu gostaria de pedir oração por eles agora, nesse momento que nós intercedêssemos por eles. Porque até que devem estar nos assistindo aqui pela Bereana. Um é o nosso irmão Fernandão, diácono aqui da nossa igreja. Fernandão é um amado, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui na igreja há 38 anos quando eu me converti. Fernandão, se alguém não conhece, ele é realmente, o nome diz respeito à pessoa. Fernandão, ele é enorme, enorme. E o Fernandão, quando eu me converti, no primeiro dia que eu vim aqui na igreja, Fernandão estava do lado dele e alguém pediu, falei, faça uma oração pela pessoa que está ao seu lado. E eu tive o azar de estar ao lado do Fernandão, porque vou explicar por quê. Ele foi orar por mim, né? E ele me abraçou, aquele gigante, e de repente ele falou, Jesus, maravilha das maravilhas. Maravilha das maravilhas. Senhor, quebra esse coração. Me deu-lhe um tapão
bota um novo. E eu falei, naquele momento eu falei, Senhor, eu preciso de um coração novo, que esse aqui ele jogou, acabou com ele. Fernandão é um amado. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã, às 11 horas, e precisa da nossa oração. E outro é o nosso Gilson Flores. O Gilson recebeu um diagnóstico de um câncer de um tumor, né? E está bem fragilizado. Eu conversei com ele, bati papo com ele. O pastor Rogério também é. Puxa, caramba, é muita gente que a gente precisa de orar, né? Então, pedir oração então pelo Fernandão, pelo Gilson e pelo pastor Rogério. Como nesse negócio de oração, eu digo, eu sempre chamo alguém para orar por mim, né? Orar no meu lugar, porque a minha oração é meio fraca. Então, vou pedir para o pastor Cid, pode fazer essa oração aqui, por favor. Vamos orar por essas pessoas, né? Pedir a Deus, não só aqui, mas também em casa, lembrar delas, né? Não é? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós, nesse momento, Senhor Deus, nós alçamos a nossa voz a Ti e intercedemos ao Jeová Rafá, Senhor Deus, que é o Deus de toda cura, para que venha, Senhor Deus, estender as Tuas mãos sobre estas vidas que foram aqui citadas nesta noite. Deus, às vezes nós não sabemos nem como orar, nem como clamar, mas Tu és o Deus que esquadrinha os nossos corações. Tu nos conheces, Senhor Deus, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de graça, misericórdia, e eu tenho certeza que nesse momento as nossas orações estão sendo ouvidas por Ti, Senhor. Portanto, traz alento, traz acalento, traz mansidão, traz paz, traz calma. A família daqueles que nesse instante, Senhor Deus, estão sendo atribuladas por essas doenças. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra nos conclama, Senhor Deus, que tudo aquilo que em nome do Filho nós pedíssemos, a nós seria concedido. Portanto, alçamos a Ti a nossa voz nesta noite e clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que estas doenças batam em retirada. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, cura na raiz do problema, cura na raiz da infecção, seja lá o que for, mas Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Nós não conseguimos chegar lá agora, mas Tu podes, Senhor Deus. Manda o Teu anjo naquele lugar. Deus, Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura todas as enfermidades. Portanto, em Teu nome nós clamamos, tendo a certeza, porque Tu nos dá a certeza da resposta, que nós ouviremos, ó Pai, o ruído. Porque profeta ouve o ruído, assim como Elias ouviu o ruído da chuva, assim como Ezequiel ouviu o ruído no vale de ossos secos. Nós clamamos aqui nesta noite que nós já estamos ouvindo o ruído de cura sendo proclamada por as Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós é o que Te pedimos e assim Te agradecemos. Amém. Por último, olha, para nós nos despedirmos hoje, né, a palavra de Deus diz para nós chorarmos com os que choram, né, e também se alegrar com os que se alegram. Hoje, particularmente, eu tenho uma alegria muito grande de comemorar o aniversário do Edivanei. Edivanei, esse cara é um amigão, um homem de Deus, uma pessoa que quem conhece, né, não tem como não gostar dele, da família dele. Né? Pedir para que Deus abençoe a vida do Edivanei também, que o ajude, que o abençoe, né? Edivanei, né? Hoje foi interessante que as pessoas não conseguiam acertar o nome dele de jeito nenhum lá, né? Não é? Agora há pouco, o pastor, oh Deus, o pastor, meu Deus, ele falou aqui agora, interessantíssimo. Eu queria achar, não foi Eduardo não, o Eduardo está lá assistindo lá, deixa eu ver aqui. Está aqui. Eduardo Hoffman brincando aqui, ó. Eduardo Hoffman dizendo, batalhão no Rio de Janeiro foi para a festa do Isvalei. Olha, hoje saiu um monte de coisa engraçada, que eu brinquei lá, né? A filha, ela está ali, a Maitê, a filha do Vaninho, falou assim, o Vaninho fez um curso aqui da gente do CDM, curso de desenvolvimento ministerial, tirou o primeiro lugar. E a filha dele vibrava assim com uma alegria, assim pulava e falava, meu pai, é o Edivanei Fernandes, ele é sensacional. Cara, eu falei, meu Deus do céu, eu queria que a minha filha falasse assim de mim, né? Vaninho, Deus te abençoe, cara, você é um amigo do coração, você é um
servo de Deus, assim, abençoado. Não é como eu disse, né, se eu tivesse que fazer uma oração de poder, eu não ia conseguir, então eu vou pedir para o pastor Roberto para fazer uma oração de poder por você aí, né, para Deus te abençoar. Vamos orar pela vida do Vaninho aqui, gente, estender as mãos para ele aqui. A esposa está vindo aí? Ah, está aqui. Lá vai. Por favor, faz a Maitê aqui também. Isso aí. Glória a Deus. Oramos a Deus. Querido Deus, nós queremos te louvar por esse momento, ó Deus, que nós temos o privilégio de compartilhar da alegria do teu servo que completa mais um ano de vitória, de conquista, Senhor. Houve luta, mas também a vitória está garantida, Senhor, que o Senhor possa cada vez mais abençoar e acrescentar sobre a vida do teu filho, Senhor. Derrama sobre ele a unção do teu Espírito, do teu poder. Abençoa rica e abundantemente, Senhor, para que ele possa, Pai, compartilhar conosco de muitas e muitas primaveras na tua presença, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Vaninho. Vamos dar um parabéns, né? Vamos dar um parabéns, Vaninho. Você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Valei. André, mais uma vez, prazer, né, tê-lo aqui com a gente aqui, Deus o abençoe. Bom, gente, João 7,53, né? Cada um foi para sua casa, né? Deus abençoe a todos, já oramos aqui, Deus abençoe. Semana que vem teremos de novo aqui a Bereana, a nossa escola Bereana. Será um prazer, a lição 12, venham, que vai ser uma bênção, tá bom?